Muito bom dia, nação. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e chegou o dia. O Flamengo vai enfrentar hoje o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo que está em preparação para a grande final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Teve uma polêmica grande aí que aconteceu entre ontem e hoje, é que o Dorival Júnior vai escalar o time contra o Santos e provavelmente teremos 5 titulares jogando contra o Santos. E os torcedores, né, todos os torcedores, a maioria, querem que o Dorival Júnior poupe todos os jogadores para a grande final da Libertadores. Então vamos levantar uma enquete aqui. Você, como torcedor, pouparia todos os jogadores ou faria aí um time mesclado para essa partida contra o Santos, para que os jogadores tenham ali um ritmo de jogo e não fiquem tanto tempo sem jogar, sem entrar em campo? Então escreva nos comentários aqui e vamos bater uma meta de likes aqui, 1000 likes para esse vídeo. E principalmente se você está confiante que o Flamengo será campeão da Copa Libertadores da América, vai aqui embaixo e deixa o seu like. Vamos ver quantos likes nós vamos bater nesse vídeo aqui. Créditos desse vídeo eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Se você não é inscrito, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, ativa o sino das notificações, porque toda essa semana vamos trazer a cobertura completa do Flamengo, o Aeroflá, que vai acontecer amanhã, e também o pré-jogo e o pós-jogo do Mengão aqui no nosso canal. Bora para mais um vídeo do Flamengo. A reprise, bom dia! Tem muita gente que se liga na reprise aqui do nosso Sport Center. O fato é que, seja ao vivo, seja a reprise, você está na semana que antecede a final da Conmebol Libertadores, a grande decisão entre Atlético Paranaense e Flamengo. Vamos falar muito com o Antero Greco. Temos o Antero ou ainda não? Sim, companheiro, olha ele aí. Fala, Antero, tudo bem, amigo? Boa noite. Salve, salve. Boa noite. Boa noite, vamos no boa noite, é isso aí. Nós não fomos dormir ainda, então estamos no boa noite. Pois é, uma semana aqui de eletrizante, de adrenalina. Sábado conheceremos um novo brasileiro campeão da Libertadores. É o 4º ano consecutivo, não é isso? Flamengo 19, Palmeiras 20, 21, não. Isso. Agora estou falando tudo errado. Isso, Palmeiras 20, 21 e agora Flamengo ou Atlético Paranaense. Como é que é? O rubro-negro vai fazer a festa. Ah, vai. E como? E será merecida. Olha, é isso. Vamos falar muito do jogo desta segunda-feira. O Atlético Mineiro empatou com o Fortaleza no Ceará. Tem demissão de técnico da Série A. Fica aí que tem muita informação para você. Mas o nosso primeiro assunto é mesmo esta grande decisão rubro-negra em Guayaquil. Tá chegando a hora. Você vai acompanhar todos os detalhes neste sabadão ao vivo aqui na ESPN, nos canais ESPN, também no Star Plus. Quem vai ser o novo campeão da América? Quem já está em Guayaquil, no estádio da final, e traz todas as informações que está rolando por lá, é o nosso Pedro Ivo Almeida. É meu vizinho, por isso que eu não estou vendo ele em casa, lá no prédio. Fala, Pedrão! Olá, fã de esporte, tudo bem? Boa noite a vocês do Sport Center. Já falamos aqui direto do Estádio Monumental de Guayaquil, palco da grande final do sábado entre Flamengo e Atlético Paranaense, decidindo o grande campeão da Libertadores 2022. Por aqui ainda, arquibancadas vazias, cadeiras vazias, muitos ajustes e uma luta contra o tempo para que as cadeiras e arquibancadas não fiquem assim no grande jogo, na grande final de sábado. Por enquanto, pouco mais de 15 mil ingressos vendidos, cerca de 11 mil desses para a torcida do Flamengo, e uma expectativa, ou um sonho, se assim a gente pode chamar, de organização e de governo da cidade de Guayaquil, de pouco mais de 30 mil pessoas, passar ali um pouco a barreira, um pouco mais da metade dos 50 mil espectadores que cabem no estádio Monumental de Guayaquil. É um desejo da Conmebol, é um desejo do poder público, mas por enquanto ainda passa por uma realidade bem distante de ser resolvida. Programas foram resolvidos, programas foram pensados, promoções para sócios de Barcelona que podem comprar um ingresso e ganhar outro, trazer um convidado, tudo para evitar mais uma vez um estádio que não esteja no limite da sua capacidade. Essa é a realidade de momento, de uma cidade questionada, de uma Guayaquil que passou por instabilidade, de uma Guayaquil que chegou perto de não ser confirmada como palco da decisão. Até sábado tudo pode acontecer, tentando, quem sabe, lotar as cadeiras no improvável 100% de capacidade do estádio Monumental. Mas uma informação de momento é que a Conmebol, apesar de mais um ano de instabilidade, mais um ano de incertezas, não pensa em trocar a dinâmica de final única. Pelo menos para 2023 já está mantido o desenho de final única, já está mantido também um novo impasse
uma nova discussão com os clubes se o estádio tem que ficar cheio, se o estádio não vai ficar cheio. Esse é o desenho de momento do início de semana aqui em Guayaquil, cadeiras vazias e a turma correndo contra o tempo para que não fique vazia também no sábado. Mas quem não estiver no sábado ligado aqui nas cadeiras do Estádio Monumental vai estar com a gente nos canais Disney e Star Plus para a transmissão de Flamengo e Atlético Paranaense. Já o mês entra naquele clima já da semana, tá chegando a hora da grande decisão da Libertadores. Ô Antero, é uma pena, né, a gente ter essa questão de não conseguir lotar um estádio numa decisão, um jogo único da Conmebol Libertadores. Mas eu queria projetar um pouco com você o que vai acontecer nesta terça-feira. O Atlético Paranaense recebe o Palmeiras, poupando o jogador, visando a final. Já o Flamengo vai usar alguns titulares, o Dorival Júnior já adiantou isso no Maracanã contra o Santos. Te preocupa um pouco essa história de usar titular que pode se machucar no final de semana? Olha, Edu, no ano passado, lembra que teve uma dinâmica semelhante no Palmeiras? O Abel, ele poupou jogadores no jogo contra o São Paulo e o Palmeiras perdeu e foi cornetado pra caramba. E dias antes do jogo com o Flamengo, ele optou por uma formação titular. Talvez o Dorival esteja seguindo o mesmo raciocínio do Abel, que tem lá os seus colaboradores, a sua dinâmica, os estudos que são feitos. Há jogadores que talvez precisem ter uma atividade próxima de uma decisão, claro que há sempre o risco de uma contusão, e outros não, precisam ser preservados. Então eu imagino que é o seguinte, não sai apenas da cabeça do técnico. Ele tem estudos, ouve os seus auxiliares para chegar a essa conclusão. E o que a gente espera é que os jogadores, ou aqueles que forem utilizados, rendam bem e depois cumpram com a sua tarefa no jogo de Guayaquil. Mas, Edu, antes de devolver para você, eu só queria falar uma palavrinha, não vou me estender muito não, sobre o tema. Em primeiro lugar, eu tenho um sentimento assim de América Latina enorme e do nosso pedaço aqui de América do Sul, um carinho por todos os países. Só tem gente bacana, gente legal nesta região, na região sul da América, né, do continente americano. Só que é preciso levar em consideração a mobilidade, que aqui é muito mais difícil do que na Europa. Na Europa, a interligação entre os países ela é muito fácil. Avião, carro, trem. Aqui não. Como que se vai, por exemplo, do Brasil para o Equador? Daqui de baixo, de carro? Não tem como, a não ser que o cara faça aquelas viagens maravilhosas que demoram meses para tal. Então, a Conmebol quer manter esse formato, mas talvez deva optar, sem desconsiderar cidades que não são capitais, mas ali, Montevidéu, Buenos Aires, São Paulo, Rio, Santiago, Lima, são mais fáceis de ser atingidos, Bogotá, e mesmo assim haverá dificuldade. É o que acontece agora com Guayaquil. É uma pena, uma cidade bacana, um povo bacana, quanto a isso a gente nem discute, seria bobagem. Mas como é que se chega lá? Há muita dificuldade. E fica caro para os torcedores também. Alguns, aqueles que são mais abonados, podem se dar esse tipo de luxo. A maioria não, seja da torcida do Flamengo, seja da torcida do Atlético Paranaense e da própria torcida local, das pessoas que têm interesse de ver o jogo, mas muitas vezes, e é o que acontece com a gente aqui, não tem grana para pagar. Pois como tem pouco voo, acaba ficando muito caro, né, para quem vai em cima da hora, para pegar esses dias de jogo. E a rede hoteleira também, às vezes, não atende, não consegue suprir uma necessidade também tão grande quanto um estádio lotado, né? Agora, queria falar dos técnicos, Antero. O Filipão, escoladíssimo, né, em decisões, técnico de seleção brasileira, seleção portuguesa, o Chelsea, tão experiente, já com Libertadores no currículo. E o Dorival Júnior, também, um técnico experiente. Você acha que o Filipão está trabalhando demais a cabeça dos jogadores e o Dorival, por sua vez, está tentando fazer o mesmo ali, do seu lado, usar esse lado psicológico que tanto se fala, né? Até da conquista de 2002, da família Scolari. O Filipão tem isso de trazer o grupo com ele, né? E o Dorival conquistou o grupo nessa passagem pelo Flamengo. Terão um peso muito grande nessa decisão? Terão sua importância. A gente viu no ano passado a importância dos treinadores
né? Como o Abel, ele soube passar para o seu grupo uma ideia de jogo, treinou para isso, como seus jogadores o ouviam, procuravam naquela partida, e como os jogadores do Flamengo ficaram um pouco mais em dúvida a respeito do que desejava o Renato. Então, claro que é o trabalho do dia a dia, não apenas da semana da final, que vai contar para uma decisão desse tipo. Mas o que a gente percebe, primeiro, a forma como o Dorival administra um grupo que é estrelado, que tem muitos jogadores decisivos, e como ele conseguiu dar estabilidade ao Flamengo. Claro que ele comete erros, é cornetado por isso, como o Abel também como o Cuca, como o Filipão, como todos os treinadores. Mas se percebe a postura do Dorival, é uma postura séria, uma postura equilibrada. Imagina, um título desses para o Dorival será excepcional. É evidente, eu sempre vejo algo maior, que é o time, que é o clube e sua torcida, mas há também do técnico, e ele está trabalhando para isso. Agora, do Filipão, para mim o Filipão não dispensa comentários, né? Quando a gente imagina que o Filipão agora vai cuidar da família, de sua chácara, sei lá, dos seus filhos e seus netos, aí ele ressurge numa final, sabe, levando o time à final de uma Libertadores. É evidente que se olharmos os elencos, o elenco do Flamengo é superior ao do Atlético Paranaense. Agora, o Atlético mostrou o quê? Que foi comendo por fora, foi chegando por fora sem ser favorito e derrubou um gigante, derrubou um bicampeão. É evidente que o Filipão, desde a vitória, quando falo vitória, teve uma em casa, depois um empate aqui, sobre o Palmeiras, está mostrando para os seus jogadores, e nisso ele é muito bom, de que é possível também, num jogo único, segurar o Flamengo e ser campeão. Ele deve ter usado até o exemplo do Corinthians, que em 2 jogos não perdeu para o Flamengo e teve a vitória nos seus pés na disputa por pênaltis. Então, sim, o trabalho dos dois será muito, muito importante nesta semana e, sobretudo, no dia da final. Então, se você me perguntar, já desde hoje, num jogo único, a chance do Flamengo, que eu considero favorito, qual seria? Não seria de 70-30, eu diria 60-40. Fechar, Antero, o Filipão, depois da derrota contra o Bragantino, com o time titular, o Fernandinho não jogou, né? O Fernandinho estava suspenso, mas é incrível essa história do Fernandinho, jogou a final de 2005, agora vai jogar a final de 2022, 17 anos depois ele volta à final da Libertadores. Mas para fechar, o Filipão disse que não tem essa de ansiedade, não, o time não está ansioso. É claro que ele está trabalhando o psicológico do grupo, né? Exato. Sim, não resta a menor dúvida, né? O próprio Filipão deve ter por ser uma pessoa que ama o futebol, ele deve ter aquele friozinho na barriga também. Mas o que ele tem de passar para os seus jogadores? Confiança, sabe? A certeza de que o time pode passar pelo Flamengo, e tem de estudar também estratégia. Não adianta só ter o lado psicológico, não. Tem de ter estratégia. E um time bem treinado também tem o psicológico legal. Por quê? Porque sabe o que quer, sabe o que vai fazer, sabe como enfrentar o seu adversário, mesmo que seja um adversário do tamanho e da qualidade do Flamengo. Então, se ele vai consciente de sua força e de sua estratégia, isso o engrandece, influencia o emocional. Vamos lá, de novo, fazendo uma comparação com o ano passado. O que se via era um Flamengo favorito. O Palmeiras ali, sabe, tinha chegado com mérito, havia conquistado o título no ano anterior, embora no mesmo ano, né, em 21. Mas o que se percebia no Palmeiras? Um time que sabia o que queria, como se comportar. E chegou à vitória. O Atlético Paranaense pode fazer isso também. O Corinthians também. Claro, o Cássio trabalhou nas 2 partidas, mas o Corinthians teve uma estratégia diante do Flamengo. Não foi campeão da Copa Brasil, por um detalhe, por uma bola que bateu no travessão e por outro erro mais adiante. Mas era um time que entrou sabendo do que pretendia alcançar e quase conseguiu. O Antero segue naquela transição do DM para o trabalho com bola, não, o trabalho com vídeo a gente tem que falar, né? Antero, obrigado, amigo. Com vídeo, Isso, e agora estou já numa outra etapa, né, numa outra fase de tratamento, mas estou beleza, estou legal, mas tá vendo? Estou até mais assim, coradinho aqui, eu tenho que fazer um regimezinho aqui, viu? Boa, garoto. Para vocês, até amanhã. Valeu, Antero, até amanhã. Ô, Edu, e nessa semana teremos 3 dias para os fortes, não é isso? 1h da manhã.
Terça, quarta e quinta. Com o reforço Exatamente. de Elton Serra. Vamos lá. O time tá unido. Fala, Elton. Tchau. Boa noite. Um abraço. Será que eu acerto agora o lado? Acertou. Aqui? Aí, boa noite, Edu, boa noite, Otero, boa noite a todos os fãs de esportes. Vamos nessa semana quente, semana de Brasileirão e semana de final de Conmebol Libertadores. Se a gente já fica ansioso aqui, imagina o jogador que vai estar em campo. Tá chegando a hora da decisão da Libertadores e a Lili Nascimento conta pra gente como tá o esquema de segurança em Guayaquil. Vai, Lili! Olá, fã de esporte! Para garantir um grande espetáculo aqui no Monumental de Guayaquil, a Prefeitura pediu reforço policial depois dos últimos acontecimentos na região. Guerra entre narcotraficantes. Cerca de 10 mil policiais devem chegar nos próximos dias para garantir a segurança dos turistas, dos torcedores. Além disso, os ônibus da cidade estarão equipados com adesivos temáticos, que irão indicar ao turista que aquele ônibus é seguro, vai te levar por vias seguras da região, já pré-determinadas pela polícia. Esto es como un renacimiento de Guayaquil y nos hemos preparado para eso. Hay un despliegue de 10.000 policías, más lo que maneja el municipio, agentes de tránsito, bomberos, policías metropolitanos, agentes de mercados, todos ellos volcados a recibir a la gente que viene de Brasil a esta gran fiesta. Um grande esquema de segurança para um belíssimo espetáculo, que, claro, você acompanha nos canais ESPN e Star Plus. Sexta-feira nós falamos do Terans, do Atlético Paranaense, que também concorre ao prêmio de melhor jogador do torneio. Agora, outro uruguaio, o Arrascaeta, que na semana passada também deu uma entrevista importante aqui para os canais ESPN, para o nosso Pedro Henrique Torre, falando da pubalgia, que está sim sofrendo com a pubalgia, que está o incomodando, está evitando está fazendo com que ele perca treinos e isso acaba afetando, segundo ele, o seu desempenho nos jogos. Vamos ver como chegará a essa grande decisão o Arrasca, né, Elton? Edu, são 64 jogos na temporada que o Arrascaeta fez. 54 só pelo Flamengo, né? A gente vai contar os 10 da seleção uruguaia, 64 jogos. E fazendo a média de minutos em campo, 70 minutos por jogo. Então ele é um jogador ativo, é um jogador intenso, um jogador que joga muito, né? Em todos os sentidos, em quantidade e qualidade. Por isso, nessa reta final até tem sido poupado, foi poupado até pela seleção uruguaia, né? O Flamengo elogiou isso, disse que a comissão técnica anterior não tinha uma relação muito boa com o Flamengo, que com essa nova comissão, né, depois que o Tabárez saiu, eles começaram a se entender melhor e aí dialogarem, né, com relação à própria questão física do Arrascaeta. O Flamengo tem poupado ele também nessa reta final, jogado até menos minutos por conta disso. O Arrascaeta tem um sonho de vencer a Libertadores, mas também tem o sonho de disputar uma Copa do Mundo de alto nível, então ele tem dosado o seu corpo, né, nessa reta final. E mesmo sendo um jogador que, vez ou outra, cai de rendimento, ele cai do acima da média para a média. Ele não joga abaixo da média. É um jogador fundamental para essa equipe do Flamengo, é um jogador importante e vai ser um dos grandes destaques dessa final, independentemente de quem vencer, né? Você citou aí o Terans, então o Canóbio também, né, compatriota do Arrascaeta, um jogador muito importante para a equipe do Atlético Paranaense, mas sem sombra de dúvidas, né, você olhar para o calendário e ver um cara que jogou 64 partidas, em média 70 minutos por jogo, se dividindo entre seleção uruguaia e Flamengo, porque a seleção uruguaia muitas vezes aí jogou a primeira parte das eliminatórias aqui mesmo na América do Sul e depois teve que fazer amistosos fora do continente, então viagens longas. Ele encarou também um calendário bem insano e mesmo assim chega à reta final num bom nível para dar esperanças à torcida do Flamengo. Curioso, né, Edu, que a gente sempre olhou a camisa 14 fazendo referência ao Oscar Schmidt, que também jogou no Flamengo, né? Hoje a camisa 14 também ganha um protagonista no Flamengo, que é o uruguaio Arrascaeta. Pra você que É tá isso daí, nação. Então tá aí. Deixa o seu palpite nos comentários. Hoje tem Flamengo e Santos. Dorival vai escalar um time alternativo, mas deve ter pelo menos 5 titulares nessa partida. Então nós vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu palpite aí nos comentários. E também da final da Libertadores. Está chegando o dia, hein? Você está ansioso para a grande final da Libertadores? Eu não vejo a hora. Então é isso daí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.